Olá, eu sou a Karina Milena, sejam todos bem-vindos para mais uma conversa de estilo. O assunto de hoje é uma adaptação após a maternidade. Esse assunto, olha, eu conheço várias pessoas que estão passando por esse desafio e hoje eu trago a Bruna que faz todo esse papel, ela passa por toda essa questão e a gente vai entender um pouco como que ela fez com essa adaptação antes, né? Como que ela se via, como que ela se vê após a maternidade e vai trazer uma dica também para vocês, até mesmo porque a Bruna tem um segredinho aqui que eu conto no final para vocês. Oi, Bruna. Oi, tudo Karina, tudo bem? Tô muito feliz. Eu que tô feliz. Um prazer vir aqui falar com você. Prazer, viu? Bruna, primeiro eu quero não só agradecer de você estar aqui por mim, né? Que isso já seria um grande privilégio de ter você aqui, mas por várias pessoas que eu conheço. Eu tenho amigas que estão passando por essa mesma jornada que você. Eu passei por isso, mas o meu foi há 15 anos atrás. E eu acho que tem várias questões que a gente pode trazer aqui que vai ajudar muito quem estiver ali assistindo a gente. Com certeza. Obrigada, viu? Imagina, obrigada a você. Ô, Bruna, vamos trazendo primeira coisa, né? Antes eu vou apresentar aqui a Bruna. Ela é publicitária. A Bruna é uma influencer. Ela é uma pessoa dinâmica. É uma pessoa que tem uma energia ímpar. Eu lembro o dia que eu conheci a Bruna, a gente sentou, em 2 minutos a gente já se tornou amiga e já fez projetos. A gente é muito parecida em várias questões, né? Então a Bruna, ela tem não só essa questão da jornada, da mudança da Bruna, quem era a Bruna pessoa só, né? Que a gente fala que nasce um filho, nasce uma mãe, mas também hoje como que é essa sua rotina. Sim, é verdade. Que é a mãe da Clara de 2 aninhos, né? Sim, meu bebê é o tesouro. E aí eu queria entender um pouquinho como que era a Bruna antes e como que é a Bruna hoje após a maternidade, tanto na sua rotina do dia a dia e também em relação um pouco ao seu estilo, visto que você é uma apaixonada por moda. Legal. Olha, eu sempre tive uma relação muito legal com a moda e, na verdade, essa relação vem da minha mãe. Porque eu via minha mãe se arrumar, eu via ela colocar o salto, eu via minha mãe... Pra minha mãe era um prazer aquele momento. Então eu cresci com meus olhinhos brilhando por aquele momento também. E eu sempre fui apaixonada, sempre fui aquela amiga das dicas, que as minhas amigas falavam, ai, Bru, ajuda a gente a combinar isso, ajuda a gente a combinar aquilo. Então o meu estilo, ele sempre foi uma expressão daquilo que eu queria passar pro mundo, né? Então, como eu ia me vestir, como meu cabelo ia estar arrumado. Então, eu sempre gostei de fazer isso, não porque alguém ia me ver, mas porque o jeito que eu queria me ver era assim. Eu sempre gostei de cuidar muito de mim. E aí, no meio, assim, antes da maternidade, a minha rotina, ela era um pouco... Bom, como você falou, eu sou publicitária. Então, a minha rotina era muito doida, né? Porque, assim, publicitário trabalha até mais tarde, meu marido também é publicitário. Então, a gente tinha uma rotina, assim, a gente tinha horário para almoçar, mas normalmente a gente estava trabalhando. No final do dia, a gente se encontrava, ia sair para comer alguma coisa. Mas os lugares eram diferentes antes da maternidade, né? Então, você vai numa hamburgueria, que era... Hoje eu falo, gente, será que essa hamburgueria é apertadinha? Será que cabe a neném ali? Então, as rotinas mudaram bastante, porque hoje com o bebê... Os lugares, né? Os lugares, os ambientes. Hoje com o bebê, eu vejo muito assim, a gente ficou um pouco mais diurno, pra ela aproveitar o dia, pra ela conhecer parque, pra ela conhecer outras coisas diferentes. A gente quer viajar um pouquinho mais, mas pra lugares diferentes também. Então, a minha rotina mudou bastante, né? E eu sempre falei, olha, amor, eu amo me arrumar, ele sempre soube disso. Eu falei, mesmo que o tempo esteja corrido, eu quero investir esse tempo em mim. Então, assim, eu vou arrumar a Clarinha, mas eu não vou perder isso que é o prazer de me arrumar. Então, óbvio que tudo fica mais curtinho, né? Então, antes eu tinha um tempo pra me arrumar. Hoje, a Clara não é uma criança que eu deixo ela lá, vou me arrumar. Não, ela veio, mãe. Então, a minha relação com a moda, ela permaneceu, mas eu encontrei muitos desafios para escolher as peças, para de fato reconhecer e me reconectar comigo de novo, sabe? Então, não só a rotina, mas de fato, assim, quando ninguém conta pra gente que assim, o barrigão vai crescer, aí você compra as roupas do barrigão. Depois, você vai amamentar. Eu não tinha comprado roupa aberta
pra amamentar. Então, assim, eu olhei pro lado e falei, cara, eu não me reconecto com essas peças que ficaram e que sobraram no meu guarda-roupa, sabe? Então foi um pouco disso, assim. Porque às vezes a gente compra aquela peça e fala, essa daqui eu vou usar depois. Exatamente, exatamente. E aí a gente não usa nem essas peças que a gente usou durante a gestação e nem as de antes, né? Sim. Por conta, acho que essa questão que você traz do estilo, depois que você se torna mãe, tem essa questão com a criança, com o ambiente, com várias... Você precisa... Às vezes a gente vê alguns memes, né? De algumas mulheres se vestindo, ela pega a criança no colo, abaixa, ela fala assim, deixa eu ver se eu posso sair. O teste tá feito. O teste tá feito, eu posso ir com essa roupa, Sim. né? Então eu acho que essa identidade, o pós-materno é super normal, maternidade. Sim. E acho que muitas mulheres passam exatamente por isso. Eu acho que você ajuda bastante hoje nessa conversa em relação a isso. Mas acho que tem a questão de estilo e tem a questão também da profissão. Eu acho que essa é uma outra parte que quando a gente se torna mãe, a gente se torna um divisor de águas, né? No sentido, o que eu vou fazer agora? E eu acredito muito que isso deva acontecer com a maioria das mães. Sim. E para você não deve ter sido diferente. Sim. Conta um pouquinho em relação ao trabalho. Assim, o trabalho, ele sempre teve um papel na minha vida muito importante. Eu sempre trabalhei muito. Então, aquelas famosas workaholic que todo mundo fala, eu sempre, assim, não vi a hora passar, eu sempre trabalhei demais. Então, eu me entreguei muito pro trabalho durante muitos anos. E quando eu tive filha, eu falei assim, gente, tem outra coisa aqui que eu também preciso me entregar muito. Então, eu preciso rebalancear esses função, pesos. Né? Exatamente. E não é uma função que é em horário CLT, né? Você não começa às 8, vai embora às 18 e tchau. É uma função que não exige tanto esforço físico seu, né? De movimentar ali. Tanto esforço, vai além da sua carga horária. Mas ele exige que você esteja bem com você mesma, né? Então, é um trabalho que você tem que estar vivendo aquele momento, você tem que estar plena fazendo aquilo. E rebalancear isso, pra mim, foi um desafio, porque o meu trabalho, eu sempre não sabia barra certinha, sabe? Até aqui, tá bom, eu sempre passava. Então, esse ambiente, assim, corporativo, ele é uma paixão, eu ainda amo trabalhar, mas a gente, quando se descobre mãe, a gente vê que tem uma paixão que é maior que tudo que a gente já experimentou. Então, acho que foi bem isso que eu reequilibrei, sabe? O tempo, reequilibrei o quanto de esforço eu gasto naquilo. E dá pra ser apaixonado por mais de uma coisa, mas o papel de mãe, ele transcende tudo que a gente consegue falar, né? Perfeito. E você teve uma mudança profissional? Tive uma mudança. Eu sempre trabalhei em agência de publicidade. E aí eu passei a trabalhar em cliente, e agora nesse momento eu saí de cliente para trabalhar com a frente de influenciadores. Então hoje eu trabalho numa empresa que faz todo o gerenciamento de influência e casa muito com meus dois objetivos, que é o lado publicitária e o lado influencer também, que você contou um pouco. Mas antes, onde eu estava, eu tinha pouca flexibilidade de horário, não tinha mais home office. Então essas flexibilidades no dia a dia fazem muita falta quando você tem um bebê, né? Então essa foi a escolha que eu tive que fazer, intencional, para que eu conseguisse ser melhor nos meus papéis, assim. Legal. E quando a gente fala, acho que dessa questão de filho, da maternidade, do dia a dia, cada dia é um dia único. Sim. Né? Cada dia é uma surpresa. E cada noite também é uma surpresa. Com certeza. Então a gente sabe que ter um filho requer 24 horas a sua disponibilidade. E quem você é, às vezes a gente deixa de segundo plano exatamente por isso. Sim. Mas nas nossas conversas aqui de bastidores, a Bruna me traz muito essa questão de não abrir mão também de quem é a Bruna. Então, e esse não abrir mão não significa que ela também está tomando o tempo da Clara. Sim. Né? Sim. É de fato achar uma maternidade, um equilíbrio, né? Trazer uma maternidade um pouco mais leve, tentar trazer, né? E mais descontraída e sem abrir mão de quem é você. Sim. Né? E aí você me traz, acho que voltando até um pouco da sua imagem, que eu acho que é um assunto bem bacana, você tem eu brinco, né, que a gente tem 3 imagens que a gente fala, 3 pilares. A imagem que você é, a imagem que as pessoas veem de você e a imagem que você gostaria que as pessoas vissem de você. E foi muito legal que com essa conversa com a Bruna, a gente de fato
identifica que a Bruna tem a imagem dela muito bem estabelecida. Então, a imagem que ela representa, o que ela gostaria e o que as pessoas veem é a mesma coisa, né? Então, e não é isso, não é uma autoconfiança, é um autoconhecimento, que eu acho que isso se torna o mais importante. Sim. E eu queria que você me falasse um pouco, até dando talvez até como uma dica pro pessoal, como que você consegue fazer, né, e se equilibrar em relação a se arrumar e ter, né, o cuidado com a Clarinha. Olha, eu já chamando ela de Clarinha porque ela é uma pode fofa. chamar, pode. Mas assim, acho que é muito importante você... Primeiro, a gente acha que nós somos as únicas que a gente tá sozinha. Eu acho que a maternidade, ela é uma coisa, ao mesmo tempo que é um amor surreal, assim, que a gente sente, que a gente nunca sentiu por nada e nem ninguém, até quando a gente é mãe pela primeira vez, a gente não conhece esse amor ainda. Mas, ao mesmo tempo, ela pode se tornar um caminho muito solitário, se você não tomar cuidado. E é importante que você comunique para as pessoas que, olha, me arrumar é importante. Então, assim, por exemplo, foi importante eu comunicar para o meu marido que aquele momento era importante para mim. Porque tem gente que fala assim, gente, eu não consigo nem lavar o cabelo. Nos primeiros meses eu não consigo nem... Mas é uma coisa que se você priorizar, você consegue reorganizar para que você consiga manter a sua imagem. E não é só, a gente estava conversando isso um pouco antes, não é só pelo que as pessoas vão ver, mas é como você se sente em relação a você mesma, né? Então eu sempre falei pro meu marido, eu falei, amor, por mais que sejam, eu posso ter 5, eu posso ter 10, eu posso ter 15 minutos, ou mais. Eu preciso que você saiba que esse tempo é importante pra mim. Então, eu comunicando isso pra ele, ele sabia que o papel dele era administrar o bebê enquanto eu tava fazendo isso. Porque pode parecer, às vezes, uma futilidade pra algumas outras pessoas, mas... Pra mim, aquilo era importante. Então, eu não abrir mão. Então, por exemplo, no começo, quando a gente nem dormia direito, né? O maravilhoso pra mim era eu sair do banho e secar meu cabelo. Então, eu falei, amor, eu não vou abrir mão de secar o cabelo. Então, assim, não vou sair nos primeiros 3 meses ainda, não tenho pra onde ir, mas assim, porque a neném não tinha tomado as vacinas, nem nada, você não pode sair. Mas eu falei, olha, secar meu cabelo é uma prioridade. Então, às vezes... O primeiro passo é você comunicar para o outro que é importante, né? E para mim era quase terapêutico, assim, esse momento, sabe? E aí depois foi aumentando, a rotina foi se ajustando. Mas assim, o dia a dia é dinâmico. Então tem vezes, ontem mesmo, eu seco o cabelo com a minha filha brincando de bonequinho aqui do meu lado no banheiro, entendeu? Mas a minha filha pequenininha já olha pra mim e fala assim, a mamãe vai secar o cabelo. Ela já entende. Ela já sabe, entendeu? Então assim, eu tava brincando outro dia com ela, saí do banho e tal, ela, mamãe, você não vai secar o cabelo? Porque tava molhado. Então ela vai entendendo que é um momento importante pra mim. E acho que na maternidade, a gente se doa tanto por aquele pequeno ser que depende da gente, que se esquecer é muito fácil. Então, esse foi o desafio que eu tentei manter desde o começo. Mais uma coisa que é importante, não é porque você não conseguiu num dia que você não vai conseguir nenhum dia. Então, não é porque ontem deu errado, você não conseguiu aquele tempinho, que hoje, a semana inteira, você não precisa ter mais. Sabe? Tá tudo bem se você não conseguir um dia. No outro, você acorda e tenta de novo. Sabe? Então, esse momento era importante pra mim. E aí eu fui mantendo isso, e hoje é engraçado porque a minha filha vai pro espelho e fala, nossa, eu tô linda. E ela tem 2 anos, entendeu? E não é sobre estética só, é sobre o que ela me vê falando. Então, assim, eu vejo e falo, ai, hoje eu tô linda com essa roupa. Porque eu me senti linda com aquele look, enfim. E ela fala, mamãe, eu termino de me arrumar, ela, mamãe, você tá linda. E você fala, olha o que eu tô semeando na vida de uma criança pequena, né? Então ela sabe que aquele é meu momento. E voltando à sua pergunta, eu consegui manter isso porque eu identifiquei que era algo importante pra mim e ressignifiquei aquele momento conforme o tempo que a minha filha tinha. Então, assim, não adiantava eu achar que com meses eu ia conseguir ter 1 hora pra me arrumar. Eu não ia conseguir. Mas hoje eu vou conseguindo ajustar. Tem dia que dá errado? Tem. Tem dia que, assim, ela tá chorando demais, que é meu colo, eu tô no meio do cabelo, metade do cabelo feito, outra não. Sim, eu vou lá, calmo ela, falo, amor, agora eu preciso que você segure, entendeu?
foi assim que eu fui me É uma nova descobrindo. adaptação, É né? uma adaptação constante, assim. O que eu escuto muita gente falar é exatamente deixa de ser mulher para se tornar mãe. Porque nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Então a Sim. gente sempre imagina assim, ah, e se eu tô deixando tô com esse momento comigo porque eu tô deixando ela. E não é bem por aí, porque não dá pra gente acolher ninguém se a gente não se acolher primeiro. Então Sim. isso não é um egoísmo, é muito pelo contrário. O autocuidado, ele é super importante até pra gente doar com mais amor, tá mais Com exposta certeza. ali. A gente até passou por várias mudanças, né? Você vai ter uma pessoa que vai depender de você pra sempre, enfim, mas tem uma recompensa que é o amor, Sim. que é inexplicável. Mas eu acho que essa questão de você manter a mulher Bruna, ela é super importante para a vida, né? Não só nesse começo, mas assim, se você conseguir agora para sempre, isso ajuda bastante. Porque senão chega uma hora que você vai falar assim, agora eu quero voltar. E aí ou às vezes você já não vai se conectar direito, vai ser mais difícil, né? Sim. E o que eu vi muita diferença foi me reconhecer nas peças que eu tava vendo no meu guarda-roupa. Então, logo que eu tava começando, o barrigão começou a crescer, eu falei, gente, mas eu não tô cabendo mais nessas calças. E aí você fala, cara, o que eu faço agora? Aí eu comecei a comprar roupa que cabia o barrigão. Aí eu tava te contando, eu comecei a pensar assim, tá, mas e pra amamentar? O que eu vou fazer? Porque eu comprei vestidinho fechadinho, sabe? Já não dá pra adaptar. Já não dava mais pra adaptar. Então eu falei, tá, eu acho que eu posso olhar umas referências do que as pessoas vestem nessa época e tal. E acho que é importante conversar com amigas, se você tem amigas que estão vivendo esse mesmo momento. E aí eu falei, beleza, gosto disso. Mas uma das coisas que mais mudou foi, tipo assim, o amor pelo salto alto. Eu sempre amei salto alto e vou continuar amando, mas... Tô vendo você de tênis também. Vou continuar amando, mas eu precisei descobrir outros modelos que iam me fazer me sentir confortável, mas ao mesmo tempo eu não perderia o estilo. Então eu falei, beleza, posso usar um tênis? Posso, mas que modelos de tênis que eu quero usar? Tem que ter uma personalidade, né? Então foi tentar trazer um pouco de quem é a Bruna para as peças que eu visto também. Então assim, eu vi aqueles saltos empoeirados, eles já ficaram na pandemia, né? Ficaram lá empoeiradinhos, mas depois eu falei, gente, eu não consigo mais me ver usando salto todo dia. Não tem como. E aí eu falei, olha, agora eu preciso entender melhor como meu estilo se adapta. E aí eu fui vendo, buscando um pouco de referência, fui experimentando coisas novas, porque às vezes a gente fica com preconceito que aquilo fica bom ou não fica na gente, mas a gente não experimentou. Então eu me abri pro novo também. E aí eu falei, tá, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero passar, mas como essas roupas dão match com esse meu momento, sabe? E aí eu acho muito legal também o conteúdo que você traz, porque o estilo, ele é nosso, mas ele pode ir se adaptando ao longo da nossa vida, que é justamente isso que a gente tá falando aqui hoje. A gente tem fases que vão se adaptando, né? Exatamente. E não é porque a gente usou uma coisa que a gente vai usar lá pro resto da vida, né? A moda tá aí pra falar isso, que não é porque um modelo foi usado antes que hoje ele super faz sentido. Tem coisas que voltam ou não. Mas isso no começo pra mim foi um choque, sabe? Porque eu falei, o que eu vou fazer com essas roupas que estão aqui? Meu marido falando, eu vou falar amor, que eu não tenho pelo amor roupa, de Deus. cheio de roupa. Sim, não, eu falava, amor, eu não tenho roupa pra isso. Aí ele falou, Bruna, pelo amor de Deus. Olha esse guarda-roupa, Bruna. Ele falou, pelo amor de Deus, vai pular alguém daí, porque tem um monte de coisa. Eu falei, amor, mas eu não me reconecto mais, eu não me conecto mais com essas coisas. E aí é um grande desafio quando você tem uma leva de coisas que você não se conecta, né? Porque quando você tem uma blusinha, você fala, um dia eu uso, e vai ficando. E aí, quando eu vi que eu não me reconectava mais com um monte de roupa, eu falei, gente, agora ferrou. Agora lascou tudo. E aí eu fui trocando uma pecinha por vez, fui falando, olha, calça, que estilo de calça que eu quero usar agora? Eu preciso de uma blusinha tal. E aí eu fui, aos poucos, mudando e me descobrindo, assim. Mas é um meio do caminho meio doido, sabe? É verdade. Bruna, a gente tá caminhando aqui pro final. E o que eu gostaria que você trouxesse para as pessoas que estão nos assistindo agora, né? 2 recados eu queria que você trouxesse. Para as mães que estão, ou para as gravidinhas, né? E para as mães que já estão passando por essa jornada, né? O que você poderia trazer de dica para elas?
E eu acho que um ponto super importante para as pessoas que estão em volta dessas mães também. Legal. Até mesmo porque a gente já conversou sobre isso. Sim. Eu acho que aqui daria Muitos vídeos. Muitos vídeos. Eu acho que a gente pode trazer a Bruna em outros momentos aqui. Mas eu queria que você, neste momento, falasse com essas duas pessoas. Com as gravidinhas, né? E mães já, né? Que estão nessa jornada. E para as pessoas que estão ao redor delas. Tá. Então, para as gravidinhas, se preparem que vocês vão conhecer o maior amor do mundo. Mas isso vai te transformar por dentro. E o por dentro também passa por como você se veste. Porque é o que você quer transmitir para as pessoas. E uma coisa muito valiosa para mim foi cuidado com a comparação. Às vezes a gente tá no Instagram e a gente vê mulheres incríveis, famosas, maravilhosas, que têm uma rede de apoio absurda. E essas pessoas saem do hospital com a barriga chapada, linda, maravilhosa, porque elas fizeram uma lipoled, entendeu? Essa não é a nossa realidade. Você sai do hospital com um corpo diferente, você tá olhando muito seu filho e não tá olhando exatamente pro seu corpo e como está ficando. Você vai mudar, as coisas vão mudar. Mas se lembre de seguir pessoas que são gente como a gente. Então, até teve um momento da minha maternidade que eu vi que tava me fazendo mal seguir muita gente que, assim, tem a babá, vai lá, passa a noite inteira com a criança e você tá lá morta, acabada. Então, assim, a dica que eu queria resumir pra vocês é: evitem a comparação. Cada mãe tem uma maternidade única, sua jornada é única e você vai se encontrar. Só não deixa de priorizar isso. E comunica para as pessoas que estão ao seu lado, como seu marido, enfim, que é importante isso para você, que eu tenho certeza que as pessoas vão te ajudar. E a segunda, que são para as pessoas que estão em volta, acolham essa mulher. A gente é forte, a gente é maravilhosa, a gente é empoderada, mas a gente também tem medo. Medo de não sair com uma roupa legal, medo de se a gente vai dar conta dessa nova jornada, se a gente vai conseguir desempenhar o nosso papel bem. Então, quando você for dar uma dica para essas pessoas, para essas mães, para essas grávidas, pensa assim: isso tá sendo agregador? É uma dica legal? Você tá realmente se importando com o que ela sente? Ou é uma opinião que você poderia deixar para lá? Porque essas pessoas estão sensíveis, sabe? Então é um momento muito importante e o que elas querem é amor, é serem acolhidas. Exato. Então é isso. Acho que essa é a dica que eu deixo para as pessoas. Ai, amei! Gente, eu amei a Bruna aqui com a gente. Quero te agradecer. Obrigada. Eu conheci a Bruna num evento. E como eu comentei no começo, foi uma conexão muito rápida, né? Porque acho que a gente tem o mesmo estilo, a gente gosta das mesmas coisas. Nosso tênis denuncia, né? Mas, de fato, acho que a gente tem essa questão, apesar de estar vivendo a maternidade em épocas diferentes, a gente está numa visão de carreira hoje muito próxima, né? Sim. Como eu comentei no começo, a Bruna, ela é uma publicitária e influencer, então eu gostaria que vocês seguissem a Bruna, até para vocês entenderem um pouco dessa dinâmica do dia a dia. Uma das coisas que ela comentou comigo é que ela quer trazer exatamente, né? Na verdade já está trazendo isso pro Instagram, a vida como ela é, né? Uma vida de uma blogueira de como ela é, que é a nossa realidade. Então, assim, quando ela fala de arrumar o cabelo, ela fala do tempo quanto menor do que quando ela não tinha clara. A maquiagem se tornou uma maquiagem de 5 minutos. E ela fala assim: eu prefiro sair com uma maquiagem de 5 minutos do que não estar maquiada. Mas qual é o truque de tudo isso? Então eu acho que ouvir de alguém que esteja passando pelas mesmas coisas, né, que a gente, eu acho que isso acolhe, né? Nosso coração, nosso dia a dia traz um pouco mais de leveza. Então te agradeço novamente. Obrigada a você, amei. Eu amei, eu acho que assim, a gente tem vários assuntos, de fato. Eu acho que é algo que as pessoas falam sobre isso, mas às vezes é o que você falou. Eu vejo que as pessoas estão trazendo a maternidade com muita facilidade ou não. Tem muitas pessoas trazendo a maternidade como uma coisa que a pessoa está sofrendo demais. E tem gente, às vezes, que está até decidindo não ter filhos por conta dessa maternidade que está todo mundo, às vezes, falando dessa dificuldade. Então, cada um é um, né? As pessoas são únicas, mas é importante saber que ninguém está sozinho,
Então, pega o acolhimento das pessoas que estão com vocês e também as dicas da Bruna. Queria que você passasse seu contato pra gente, Claro. o pessoal te seguir também. Claro, meu Instagram é Bruna, com 2 N's, _Sá. A gente vai pôr aqui no vídeo em algum lugar depois. Acho que vai estar aqui, né? Isso. Não sei, hein, Dai? Depois você coloca aqui, Depois né? a nossa produção vai colocar aí pra vocês. Exato. Mas é isso, eu amei. Obrigada pelo convite. Amei nossa conversa. Pareceu que eu tô na sala da minha casa. Ai, que entendeu? ótimo, essa é a intenção. Mas acho legal também as pessoas comentarem esse vídeo com alguns temas Perfeito. que elas querem que a gente fale um pouco, ou que você mencione em outros programas. Legal. Porque acho que tem muitas necessidades para abordar. Se a gente for falar de maternidade, a gente fica aqui fazendo um programão de horas e horas. E aí é legal também pra gente entender quais outros temas as pessoas querem saber. E estamos aqui, tanto eu quanto a Ká, para acolher vocês, e é isso. Muito obrigada. Obrigada, Bruna. E é isso, pessoal. Encerro o programa de hoje. Como ela passou o Instagram, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem alguma conversa com a Bruna, poxa, eu tô passando por isso, o que que você fez, né? Como que você encarou essa fase? Ela também está à disposição, né? Então, no Instagram, manda uma mensagem para ela. E como ela disse, e super a concordo, coloca aqui nos comentários o que vocês gostariam de ver por aqui, se esse foi um assunto que fez alguma diferença para você ou que faria, falar assim, eu gostaria mais que falasse de maternidade, mas nesse ponto. Eu acho que é super importante que a gente volta aqui, a Bruna sempre vai ser muito bem-vinda aqui no nosso sofá, no nosso encontro aqui. E é isso, pessoal. Até a próxima quinta-feira. É Tchau. isso. Tchau, gente.